Olá pessoal, meu nome é Gustavo do Carmo e nesse vídeo vou ensinar técnicas para cortar e franjear tubo. O que você pode esperar aprender nesse vídeo? Então você aprender a cortar com corta-frio ou corta-tubos. Você também vai aprender a escariar o tubo para fazer uma franja de extrema qualidade. Aprender a franjear de fato com o franjeador excêntrico. E também, né, um bônus aí, eu fiz um corte no nip para que vocês entendam como é feita a parte de vedação entre nip e porca. Avançando então, pessoal, por que frangear, né? A técnica de frangeamento, ela é utilizada para conexões entre tubo e tubo, né? Quando eu não quero fazer uma conexão a quente, eu faço essa conexão a frio, tubo e tubo, através de um nipple e porcas, ou então para conectar válvulas com o tubo, né? Também é extremamente utilizado aí tanto na área de ar-condicionado, quanto para a instalação de fogões de embutir, e entre outros. Então, as ferramentas necessárias, nesse caso específico, vamos utilizar o franjador do tipo excêntrico, as morsas, o corta-tubo ou corta-frio, a lima e também o rebarbador ou escariador para fazer o acabamento no tubo antes de fazer o franjamento. Então aqui eu tenho as ferramentas, né, que eu vou utilizar, coloquei as duas inglesas também porque a gente vai fazer o aperto, vocês vão entender como funciona. E o importante aqui, pessoal, é na hora de cortar o tubo, é pegar e apoiar, né, esses roletes do corta-frio na posição onde eu quero cortar e a lâmina ela vai indicar a posição. Sempre dá um quarto de volta na lâmina e uma volta inteira no tubo. Um quarto de volta na lâmina e uma volta inteira. É importante não se apertar muito para não ovalizar o tubo e não estragar a lâmina do corta-frio. Uma vez que ele esteja cortado, a gente pode pegar, né, o batoque amarelo ali e tampar o tubo, né, o restante do tubo, para que a gente não entre sujeiras, né, dentro do tubo e a gente preserve esse tubo. O que acaba acontecendo, pessoal, o corte com corta-fio fica muito bom, fica reto, porém ele deixa algumas rebarbas. E essa rebarba ela pode ser prejudicial no frange. Então, com o auxílio aí de um escariador em lima, a gente pode remover essas rebarbas. Então percebam ali que ele ficou cheio de rebarba. E essa rebarba aí, ela vai voltar para dentro se eu não remover ela na hora que eu estiver fazendo frange. Então, eu vou escariar, né, com o auxílio do escariador tipo caneta, que na minha opinião é um dos melhores que tem, sempre com o tubo voltado para baixo, pessoal. Essa é uma dica muito importante porque vocês percebem ali que na bancada tá caindo, né, as rebarbas e se eu fizer com o tubo voltado para cima, essas rebarbas vão entrar dentro do tubo e essas rebarbas elas vão ser prejudicial no meu sistema. Eu não posso ter essas rebarbas. Percebam que já removi bastante da rebarba. Eu vou passar a lima nas extremidades ali para fazer um bom acabamento também, com o tubo voltado para baixo. A lima a gente passa devagar, uma lima fina, para poder remover ali, né, parte das rebarbas que apontaram para cima. E depois eu posso também utilizar aí o meu escariador para poder escanear mais um pouco. Então, a limpeza e a remoção de rebarba me garante aí não garante, mas ela me faz com que eu consiga ter uma franja com maior qualidade. Então agora, com o auxílio da morsa, pessoal, a gente vai pegar e colocar, né, como eu estou fazendo num tubo de meia, eu vou apontar e percebam que eu estou utilizando o lado cônico da morsa. Então esse lado cônico é importante. O tubo tem que passar exatamente o tamanho do cone. Então percebam que ele passou um pouco. Eu estou regulando, beleza. Ficou do tamanho do cone, é o tanto que eu quero, é o tamanho que eu quero da minha franja. E agora eu vou pegar o frangeador. E percebam por que ele é excêntrico, pessoal. À medida que eu vou virando, ele está fora de centro. O cone do franjeador ele fica fora de centro. Isso faz com que ele meio que sambe na tubulação e faz a franja ficar com uma extrema qualidade. Muito bom. Eu estou soltando o prisioneiro para que eu possa encaixar ele na morsa ali e dar o aperto final. Então, já de cara aí, estou encaixando o franjeador, encaixei errado, é do lado ao contrário. Eu tenho que utilizar a seta azul no gabarito que eu tenho da minha morsa. Então a seta azul ela tem que coincidir com o risco que eu tenho ali do cano de meia. Feito isso, eu posso prender o prisioneiro para que o cano não escorregue para baixo enquanto eu estiver fazendo frange. E agora eu posso apertar. À medida que eu vou apertando, o franjador excêntrico ele vai sambando no cano ali e fazendo uma franja aí muito boa. Percebam ali. Os rolamentos que tem também, os rolamentos dentro do franjeador, faz com que ele faça, né, uma franja sem que a gente precise fazer muita força. Esse franjeador ele tem controle de torque, então percebam que ele
ele não consegue mais fazer a partir do momento que a frange já está no limite, ele começa a girar em falso. Então eu voltei a catraca para poder soltar de novo a parte cônica do franjador e remover o meu tubo para utilização. Soltei, solto o prisioneiro e já posso tirar o franjador. Percebam que ela ficou exatamente do tamanho da parte cônica, né, da minha morsa. Isso é um bom sinal, é um sinal de que ela ficou do tamanho ideal para não ficar nem maior e nem também muito menor. Percebam, pessoal, que quanto mais polida ficar, né, a parte interna da frange, melhor ela tá, né? Se ela não tiver muitas ranhuras ali, é sinal de que eu tenho menos pontos de possíveis vazamentos. E nesse caso ficou muito boa, tá difícil o foco, mas ela ficou muito boa, muito bem acabada. Isso é o ideal de uma frange. Mas um outro teste que dá para fazer é através da porca. Então a gente vai pegar a porca e encaixar ela, né, ver ela na posição do nipple. Então ela tá batendo ali, né, no tamanho do nipple. E ela também vai encaixar na porca perfeitamente. Então ela não pode entrar com dificuldade na porca para estragar a rosca e também não pode ficar muito pequena de tal forma que ela possa escapar da porca. Então ela ficou no tamanho realmente ideal. E agora, pessoal, lembrando que para apertar, sempre a gente deve encostar a porca com a mão, né? Se perceber que está entrando com dificuldade, volta, vê se está bem encaixadinho, porque o latão é um material muito fácil de espanar, então a gente pode estragar facilmente se a gente não tomar cuidado. Então agora que eu encostei, a porca chegou na mão com facilidade, daí eu posso vir com as chaves, né? Com a chave ajustável, chave inglesa, e dar, né, aquela arrochada, né? Dar uma apertada final. Então ali, tô apertando, beleza. Aí com as duas mãos eu consigo dar uma apertada final e fica muito bom. E agora, pessoal, eu vou fazer o bônus que eu falei para vocês e a gente vai fazer um corte nessa ao meio, né, para a gente ter uma vista em corte e verificar como que fica internamente esse frange, para vocês entenderem como que também é a parte de vedação, nada mais importante do que ver para poder entender. Então eu estou marcando aqui o ponto onde eu vou querer que faça o corte e essa é a vantagem de se trabalhar no Senai, né? A gente tem muito recurso para utilização. Então aqui no caso eu vou utilizar, né, uma máquina de corte a erosão a fio. E infelizmente a gente não conseguiu filmar esse momento, mas essa é a máquina que a gente utilizou, ela corta com bastante precisão. Agora, né, mas o mais importante é que ela está cortada a peça aqui, eu vou remover o pedaço aqui para vocês verem, né, a vista em corte, a gente cortou um pedacinho do tubo também, e a gente cortou o nipple ao meio, então vai dar para perceber aí como que é, né, o franjeamento, fica muito legal. Então, vou colocar o pontador a laser, percebam que legal. Remover a parte do nipple. E aqui dá para ver perfeitamente aí como que ficou, né? Como que é a emenda. O cone do nipple coincide com o cone da franja, que coincide com o cone da porca. E isso vai fazer uma vedação muito boa, muito adequada. E é isso, pessoal. Isso é o que eu queria mostrar para vocês. Eu agradeço por vocês terem assistido até aqui. Qualquer dúvida, estarei à disposição.